Bom, pessoal, boa tarde. Estou gravando isso aqui à tarde, então boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim. A gente vai dar continuidade hoje à nossa aula. Vamos falar da nossa quarta aula aqui de Ciência de Materiais. E hoje eu vou tratar de um assunto com vocês, né? Que é muito importante em Ciência dos Materiais, chamado fase. Hoje eu não consegui colocar, rapaz, meu rostinho aqui na apresentação, né? Vocês vão ficar sem ver o rostinho do tio Marcão. Hoje vai na voz, né? Vai na voz e no PowerPoint. Então vamos lá, então. Olha só, pessoal. Existe um negócio muito importante em materiais, vamos falar disso aqui o tempo inteiro, que é chamado fase, né? O que é uma fase? Olha a definição. Fase é uma região do material onde as propriedades são homogêneas. Bonito, tem que passar na prova, tá ótimo isso aqui, né? Decorou, né? A fase é uma região do material onde as propriedades são homogêneas. Ou simplificando, é um pedaço do material que tem as mesmas propriedades. Legal? Então, se eu tiver um pedaço, uma parte do material que tem a mesma propriedade, mesma composição, mesmas características, eu tenho então um negócio conhecido como fase. Tá? Pensa só, cara, o que é uma fase da sua vida? É um pedaço da sua vida onde as coisas aconteciam mais ou menos iguais, né? Isso aí, quando o cara fala assim, pô, o time do Palmeiras tá numa fase ruim, hein? Quer dizer, perde todas, né? Toma 3 lavadinhas por semana, aquele tipo de situação. Porém, quando a fase é boa, ganha direto, né? E por aí vai. Então, pessoal, esse é o conceito de fase. A fase é um pedaço do material que tem características similares, né? Então, a porção do material que tem mesma composição, mesma propriedade, ela é igual, né? Qualquer pedacinho ali dentro onde você pegar, você vai encontrar a mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Então essa é mais ou menos a ideia. Até fazer um comentário racista aqui em relação a caminhão cheio de certas pessoas, mas não vou fazer, vou ficar quietinho. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Imagina você que a gente tem um sorvete de napolitano, meu favorito, né? Rapaz, quantas fases tem o sorvete de napolitano? Tá fácil, né? O que é fase mesmo? É um pedaço do material que tem características iguais. Então, o sorvete napolitano tem 3 fases, concorda, né? Ele tem a fase sorvete de morango, ele tem a fase sorvete de creme e tem a fase sorvete de chocolate. Perceba que não está misturado. Está separado, concorda? Então, sorvete de morango é sorvete de morango, sorvete de creme é sorvete de creme, sorvete de chocolate é sorvete de chocolate. Eu imagino que se você pegar uma colherada do sorvete de morango em cima, no meio, no fundo, qualquer lugar, vai ter a mesma característica igual. Vai ser um sorvete de morango. Se pegar o sorvete de creme em qualquer lugar, vai ser sorvete de creme. E se pegar sorvete de chocolate, vai ser sorvete de chocolate. Não importa onde você pegou. Tranquilo, pessoal, né? Então são 3 fases, 3 regiões distintas, 3 coisas diferentes. Essa é mais ou menos a ideia de fase. Vamos esquentando, tá? Tem malandrão que pode olhar e falar assim, não, Marcão, na verdade a sua foto tem 4 fases, porque tem a embalagem. A embalagem é outra coisa. Concordo, tem uma 4ª fase, aí tem a embalagem. Só que você é cliente, cara, você sempre tem razão. Né? Tem uma 4ª fase, a gente não come embalagem normalmente, né? Mas é essa mais ou menos a ideia, né? Então, se tem características diferentes, é uma outra fase. Beleza, pessoal? Então é molinho de lembrar, cara. Olha, o sorvete napolitano tem 3 fases diferentes. Agora, se eu pegar esse sorvete, cara, de napolitano, esse pote todo, cara, e bater no liquidificador, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mistura de morango com creme e com chocolate. Se essa mistura ficar uniforme, ficar por igual, vai dar origem a um novo sabor de sorvete, que vai ter uma fase só, concorda? Porque onde quer que eu tire uma colherada dessa mistura batida no liquidificador, eu vou ter a mesma composição de morango, creme e chocolate misturado. Tranquilo, pessoal. Olha só como é que é então o tal do conceito da fase, tá? Pensa aí no sorvete de limão, um sorvete de limão desses normal que a gente compra aí da Jundiá, por exemplo, tal, né? Quantas fases tem? Uma fase só. Ele é sorvete de limão do começo ao fim, né? Onde quer que você pegar uma colherada, você vai encontrar sorvete de limão, né? Então ele tem apenas e tão somente uma fase. Tranquilo, pessoal? Suavidade. Então essa é mais ou menos a ideia do conceito de fase. Olha aqui, ó, que coisa doida. Exemplo legal também. Um copo, esquece o copo, pensa só no gelo e na água, né? Água com gelo, legal? Quantas fases tem aí? Tem 2 fases. Por quê? Porque embora os dois sejam água, água no estado líquido ou água no estado sólido,
São fases diferentes, concorda? Uma coisa é água, líquida, outra coisa é gelo, sólido, concorda? Tem características diferentes, propriedades diferentes. Então, embora os dois tenham a mesma composição, os dois sejam água, eu posso falar que eu tenho fase sólida, gelo, e fase líquida, concorda? Líquido não tem forma definida, o sólido tem, são coisas diferentes, completamente diferentes, né? É da água para o vinho ou da água para o gelo, a diferença entre os dois. Então aí eu tenho duas fases, tranquilo? Tá? Ah, mas nem sempre é tão simples assim, né? Você pega, por exemplo, aí um concreto é formado por cimento, pedra e areia. Tem muita gente que pode falar assim, olha, para mim o cimento é uma fase, a pedra é outra fase, a areia é outra fase, porque o cimento tem certas características, a pedra tem outras características e a areia tem outras. Não te questiono, eu acho que você tem razão se você pensar assim, tá? Mas pode ter um ou outro que fala assim, pô, Marcão, sabe qual é? Que é muito difícil, cara, separar a pedra da areia do cimento, né? E se o meu concreto tiver ficado batido bastante tempo, concreto usinado, ficou na caminhão betoneira aí, cara, o maior tempão, é para eu imaginar que o meu concreto é homogêneo. Se eu pegar um balde de concreto aqui, ou pegar uma pá de concreto lá, ou pegar uma pá de concreto aqui, é para eu achar a mesma composição. Então eu posso falar que a mistura de cimento, pedra e areia, bem misturado, bem homogeneizado, dá origem a uma nova fase de material chamado concreto. Mais ou menos aquela ideia que a gente estava discutindo agora há pouco, de pegar o sorvete de morango, creme e chocolate e bater tudo de uma vez no liquidificador, concorda? Então, às vezes, o pessoal chama uma mistura de fase, né? Como um concreto. O cara pode falar assim, não, isso aqui o concreto é uma fase, ele é uniforme. A propriedade que eu tenho aqui, eu tenho lá, tenho acolá, tudo bem, né? Mas alguém pode falar assim, não, eu não concordo, porque a pedra tem uma propriedade, o cimento tem outra, tudo bem. Às vezes a gente vai ver o pessoal pegar os materiais mais cabulosos e chamar a mistura toda de uma fase só. Como a gente podia falar que o concreto é uma fase chamada concreto. Ou a gente pode encontrar situações em que o pessoal vai querer explicar que existe uma fase e outra fase separada, tá? Tem casos e casos, tá? Os dois estão certos, ninguém tem razão e todo mundo está certo. Olha aí, cara, sorvete de flocos. O que você pode falar? Sorvete de flocos tem uma fase ou duas fases? Muita gente vai falar assim, Marcão, para mim, o sorvete de flocos tem duas fases. Tem uma fase sorvete aí de creme, né? E a outra fase completamente diferente, que são os pitoquinhos aqui, cara, os flocos, né? Os flocos crocantes. E tá errado? Vou falar pra você que não. Falar, não, cara, você tem razão, né? Sorvete é uma coisa, floco é outra, tá? Agora, tem gente que pode ir até além, vai falar assim, não, olha, é uma fase contínua de sorvete, legal? Na qual eu tenho disperso, esparramado os floquinhos, né? Eu concordo contigo, né? E por que a gente chama isso aí de fase contínua e fase dispersa? Você não podia imaginar viajando que o sorvete de flocos é um mar de sorvete com ilhas de floquinhos? Mais ou menos isso aí, né? Então, por isso que a gente chama de fase contínua. O sorvete que está em maior quantidade, né? O floco está espalhado, né, ao longo do sorvete. Então, teria duas fases. Uma fase contínua de sorvete e uma fase esparramada, como se fossem ilhas, né? Pedacinhos tal de flocos aqui e acolá. Mas alguém podia olhar e falar assim, não, para mim, cara, isso aí é uma fase só. Porque que eu chamo de sorvete de flocos, essa fase. Porque se eu pegar uma colherada aqui ou acolá, se esse cara foi bem misturado, né, na hora de fazer o meu sorvete, eu vou encontrar a mesma composição. Tudo bem, não tem problema. Muitas vezes o pessoal costuma falar que uma coisa misturada é uma fase só, quando ele imagina que vai dar muito trabalho para separar. Ele fala assim, pô, cara, mas separar isso aí, tem dois caras diferentes aí. Tem sorvete e tem flocos, mas para separar um do outro dá um trampo desgraçado. Então vamos considerar então que isso aí é uma fase só, fase sorvete de flocos. Não tem problema, é só você explicar certinho o que você está considerando, né? E vamos embora. Bom, olha a outra divisão aqui, ó. Eu tenho miojo em duas situações, cru e miojo cozido. Miojo cozido e miojo cru são coisas iguais? Não, então nós temos duas fases, legal? Temos uma fase miojo cozido, outra fase miojo cru.
A gente estava falando daquele esquema lá de amorfo e cristalino, né? Então temos miojo amorfo, miojo cozido, bagunçado, miojo cristalino, miojo sólido à direita. Tranquilo, né? Pode ser que durante o cozimento a gente tenha um pedaço do miojo que ainda não cozinhou convivendo com um pedaço de miojo que já cozinhou. Pode acontecer, como tinha lá água e gelo convivendo no mesmo copo, né? Mas só para você entender. Fase, característica diferente. Miojo cozido é uma coisa, uma fase. Miojo cru é outra coisa, outra fase. Tranquilo? Aquela conversa que a gente estava tendo na aula passada em relação à estrutura, né, que o tempo de resfriamento pode levar a estrutura diferente. A gente estava falando do vulcão, né, que gera o tal do magma pastoso, que a gente chama de lava, né, isso aí. E esse cara, de acordo com o resfriamento, se muito rápido, pode gerar a pedra pómez, um pouco mais lento, um cara chamado basalto, e muito, muito lento, um cara chamado granito. Olha só, cara, vamos dar uma olhada, ó. Aqui no magma pastoso, cara, também chamado lava, quantas fases tem? Para mim tem duas fases. Eu tenho aqui lava que ainda está derretida, convivendo com lava que já está sólida. Tranquilo? Então eu tenho duas fases, duas coisas diferentes. Eu tenho pedra derretida, lava, convivendo com rocha que já está sólida. Legal? Duas coisas diferentes. A pedra pómez. Pedra pómez é o caso sorvete de flocos, né? Isso aí, né? Tem gente que pode falar assim, para mim tem duas fases. Tem a fase pedra branquinha e a fase, como é que fala? Bolha, né? Tudo bem. E alguém pode falar assim, não, eu como acho que é mais ou menos igual, está esparramado por igual aí os poros, né? Para mim isso é uma fase só chamada pedra pómez. Tudo bem, você que escolhe como você quer chamar isso aí, tá? Mas é uma outra possibilidade. Olha aqui o basalto, a rocha basalto, que é a lava que resfriou um pouco mais rápido. Tem uma fase só, legal? Material homogêneo, beleza? Então a gente olha aí para o basalto e onde quer que a gente vê, a gente encontra uma coisa só. Pelo menos a olho nu, a gente não vê nada de diferente, né? Uma fase só, material homogêneo, uma única fase. Todo material homogêneo tem uma fase só, tranquilo, né? Se você misturar álcool e água, vai dar uma mistura homogênea. Álcool, groselha e água vai dar uma fase homogênea. Agora, se você misturar óleo e água, vai ter duas fases, né? Óleo em cima, água embaixo. Então, isso é um negócio interessante aí para explicar o que é fase, tá? E no último caso é o caso do granito, né? O magma que resfriou bem devagarzinho. Olha, dependendo da composição, tem aí a cor do granito, mas você começa a perceber que o granito resfriou tão devagar, tão devagar, tão devagar, que deu tempo dos minerais se separarem, né, e formarem aí cores, né. Tem muita gente que vai olhar e vai falar assim, poxa, o granito aqui, cara, tem duas fases. Tem essa fase contínua mais clara e os grãozinhos mais escuros separados. Aí o cara pega esse outro granito aqui e fala, pô, esse aqui parece que tem três cores, tem três fases. Tudo bem, você pode falar que tem duas ou mais fases, cada cor é uma fase diferente. Mas alguém pode pegar e falar assim, não, cara, isso aqui é mais ou menos por igual, então eu vou chamar essa mistura de fases, né, que é muito difícil de eu separar uma da outra, de granito, né? Então isso aí tudo chama granito. Granito é a minha fase. Quando eu falar em granito, eu penso em alguma coisa que é separada com várias cores. Legal, pessoal, tá? Então essa é mais ou menos a ideia em relação às fases. Na metalurgia, passar aqui um exemplo de interesse para a gente, que é o que interessa aqui em ciência dos materiais. Por exemplo, o ferro, que é o componente mais importante dos aços e dos ferros fundidos, ele pode aparecer em três fases. Ele pode aparecer numa fase chamada fase líquida, em temperaturas muito altas, então ferro em temperaturas muito altas ele está líquido, concorda? Né? Essa é uma fase, ferro líquido, e ele sólido pode aparecer em duas fases. Uma fase que se chama ferro gama. O que é o ferro gama? Ferro gama é quando o ferro está organizado conforme a estrutura CFC, cúbica de face centrada. Legal? Isso aí é estável em temperaturas acima de 727 graus. E o ferro sólido pode aparecer também num negócio que a gente chama de ferro alfa. Isso aqui é curiosidade, por enquanto. Que é o ferro organizado conforme a estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. Isso aí acontece em temperaturas abaixo de 727 graus. Tá? Então, olha só, né, ó, isso aqui seria o ferro, átomos de ferro organizado em estrutura CFC. Legal? Cúbico de face centrada.
Essa estrutura só é estável acima de 727 graus. Legal? E isso afeta a propriedade? Pra caramba, né? O ferro nessa estrutura CFC, ele é super maleável. Por isso que a gente recomenda que não se malhe ferro frio, né? A gente malha ferro quente. Por quê? Porque o ferro quente, transformado em ferro gama, em estrutura CFC, ele é super maleável. Então, né, cada porrada que o martelo dá, o serviço rende. E nessa estrutura chamada CFC, o ferro não é magnético. Legal? O ímã não atrai o ferro. Tranquilo? Então essa é uma situação, né? O ferro em estrutura CFC, né, é uma fase, chamado ferro gama. Agora, em temperaturas abaixo de 727 graus, o ferro se organiza conforme a estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. E aí ele tem outras características. Dentre elas, por exemplo, o fato dele ser magnético. Você bater o ímã no ferro, né, no aço, e o aço ser atraído. Tranquilo, pessoal? Por que isso? Porque ele está organizado de uma forma diferente, então ele tem uma outra estrutura. A gente fala então que é uma outra fase, outro conjunto de propriedade. Tranquilo, pessoal? Agora que você já entendeu o que é fase em materiais, na próxima aula a gente vai aprender o que é um diagrama de fase ou diagrama de equilíbrio. Não quero colocar esse conceito aqui agora para não confundir a cabeça, tá? Esse diagrama de fase, o diagrama de equilíbrio é um negócio um pouco mais complicadinho para a gente entender, então nós vamos deixar isso aqui para a semana que vem. Eu vou deixar aqui a atividade para vocês fazerem, legal? E aí na semana que vem a gente vai falar então sobre diagrama de fase ou diagrama de equilíbrio. Forte abraço para todos, fiquem todos com Deus, até semana que vem, até mais.